partida acaba, Pedro. Ou embaixo da terra, ou aqui. Olha. Olha, porra, presta atenção. Breno, Malu, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Fábio Hurtado, do Nerd Break. Aproveitando que você está falando do Vitor, eu continuo nas perguntas aqui, falando que o Vitor é uma figura tão interessante quanto o próprio Dom, e a gente tem a narrativa dividida entre o passado e o presente. Você, pelo menos eu me conectei muito com a história do Vitor, com aquela origem dele, que realmente dá vontade de ver numa série solo. Eu queria perguntar para você, Breno, como é que você conseguiu equilibrar a narrativa entre o presente e o passado, porque, de fato, são duas histórias muito interessantes. O que me apaixonou nessa história exatamente foi ter dois personagens muito complexos. Nenhum você ama de cara. Eles são muito complexos. Eles são personagens que você só começa a gostar deles quando você vai descamando, quando você vai mostrando a outra face, entendendo o outro lado. E equilibrar tudo... Você tem o Dom, que era um cara muito luminoso, né? O Vitor falava que o Pedro era contagiante, ele tinha tanta energia, ele vivia... Ele era um cara quase amoral. Eu conheci algumas pessoas que assim, não estavam se preocupando se estava errado ou certo, ele fazia. Então, ao mesmo tempo, muito carismático, e o Vitor falou que ele tinha um sorriso muito encantador, né? Ele era charmoso, ele sabia envolver as pessoas. E o Vitor, que é um cara sombrio, e ao mesmo tempo um é policial e o lado da luz está com um criminoso, sabe? Então, tudo isso, né, era muito interessante como matéria, né? Então, equilibrar era quase muito fácil, porque os dois tinham muita história, e é interessante como você vê que são dois personagens muito diferentes e muito iguais, né? A gente costuma dizer, que era uma frase do Vitor, que eles eram dois lados, mas da mesma moeda. Isso é muito interessante. No fundo, eles tinham a mesma tara por adrenalina, eles tinham vício, né, nessa vida que é completamente inesperada e louca, né, que é de ser um cara que está infiltrado vivendo um outro personagem. O Vitor tinha uma frase muito interessante. Ele dizia assim, ele falou: eu não sou um policial, eu sou um ator que não pode errar o texto. Porque em cada vez ele tinha que se transformar num outro personagem. Eu falei isso muito para os atores. Ele falou, o Vitor se considerava um ator. Isso é a coisa mais louca do mundo. E, ao mesmo tempo, a história do Pedro, que é curta, mas é super interessante, porque o Pedro, ele era muito bonito, tinha um QI alto, e ele conseguiu limpar a classe média alta do Rio de Janeiro inteira, porque ele passava muito fácil pelos portões, né? Uma coisa da nossa sociedade que julga a aparência, né? Ela não está sabendo que ele era 10 vezes mais perigoso do que o Lico, que está ali do lado dele, né? O Lico, ao contrário, é um personagem puro, ingênuo. O Pedro, ele é cheio de camadas, ele sabia. O Pedro era capaz de assaltar e mandar flores no dia seguinte, galera. Aconteceu isso, com um bilhete de desculpa. Então, o Pedro é um personagem muito ímpar. Ou seja, essas duas histórias, elas se complementam muito bem, né? Então, assim, a história do Vitor e do Pedro, ela é instigante e merece ser contada, não só porque eu acho um dever contar essa história, como o Vitor dizia, falou, essa história é importante, é uma referência importante, como também eram dois personagens muito, muito encantadores e complexos. Muito complexos. Eu acho que essa coisa de ter 3 histórias, né, em cada episódio e ter que tecer isso, era um desafio maluco, assim, desde o início da premissa do Breno querer fazer essa série. Era aquela coisa, lembra daquele filme Mente Brilhante, com um cara com equações, né? Era literalmente assim, ele escrevia em todos os vidros da sala de roteiro, e era todas as décadas e com setas de um lugar para o outro, porque realmente era um quebra-cabeça muito difícil de aonde você começa com essa, né? Aonde o primeiro episódio começa, e por quê? E depois como é que você vai trazendo um pouco dos anos 70, dos anos 90, dos anos 2000, e como é que eles vão se cruzar, e como é que você constrói essa relação entre pai e filho. Eu acho que isso foi um mega, mega desafio, e fizemos vários workshops, né, ao longo desse desenvolvimento todo, que eu acho que foi muito feliz esse momento, mas
demorou pra caramba pra Não, foi um aprendizado, cara, porque eram muitas linhas, e assim, tanto a Malu quanto o Jacob, que é um consultor que ela trouxe lá de fora, eles ajudavam a encaixar essa história, né? Então, é um trabalho de muitas mãos, de 2 anos, de uma sala de roteiro. A gente não está falando de uma mesa com primeiro 4 roteiristas que saem, depois entram mais 4, né? A Malu ajudando, o Jacob. Então, para tecer isso tudo, não foi simples. E mesmo depois de ter filmado, quando a gente montou, a gente falou, cara, tem que mudar as ordens, né? Então, você pega uma coisa que era no 2º episódio, bota no 1º, do 3º bota no 2º, do 2º bota no 5º. Então, é um processo artesanal, Dom, quase que infinito para sair. Foi muito... eu acho que a gente vê isso na tela, né? A costura, como você vai de um lado para o outro, o que acontece, como você fundamenta. Ainda tem, além das 2 linhas principais, tem ali a da infância, que entra como um prólogo, que às vezes tem umas coisas da infância dele que são maravilhosas, outras muito tristes, né? Então, você vai entendendo aos poucos quem são. É um grande mosaico, né? Uma grande teia. Um cara bonito, inteligente, faz o teu dinheiro. Tu vai poder fazer o que tu quiser. Aqui é a Isabela, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Fábio Hurtado do Nerd Break. Parabéns pelo trabalho, eu amei a série. Vocês começaram falando sobre encontrar personagem, construir, pesquisar e como que se conectaram com essas personagens que eu entendo que tenham várias camadas. Ao mesmo tempo, do primeiro ao último episódio, os personagens estão completamente diferentes porque elas passam por toda uma curva de evolução, da estaca zero até a loucura nível hard. E eu quero perguntar para as duas como é que foi passar por essas várias fases, porque a gente vê que a gente chega na reta final, a Jasmine já está naquela pegada, putz, estou grávida, não estou mais nessa vibe, estou ficando mais limpa, e a Viviane já está muito louca, nível hard, junto com o Dom. Como foi passar por todas essas etapas? Acho que a gente teve um presente muito grande de ter tido uma produção desse tamanho, pensando na ordem cronológica, né? A gente gravou o roteiro em ordem cronológica. E isso contribui muito para o nosso trabalho, porque você vai vivendo dia após dia, né? Você começa ali, o bonde, tem um bonde, aí aquela figura sai, entra o Dom, como é que o bonde fica, o Dom sai. E a gente foi vivendo etapa por etapa. E isso ajuda muito no nosso trabalho, sem dúvida. Eu acho também que tem algo que eu acho bem interessante, é que muita coisa se deu em cena, sabe? Você tem ali o roteiro, você lê, você acha na sua cabeça alguma coisa, mas eu acho que às vezes só percebe quando você faz, né? Quando a cena se cria, de repente você fala, putz, eu acho que ela está pensando isso aqui, então ela já sabia, sabe? Coisas aconteciam fazendo. Então eu acho que para mim teve muito esse lugar, assim, que eu imagino, eu estava nesse lugar fazendo ela muito protegida, né? Uma mulher tentando sobreviver, corajosa, com atitudes ali muitas vezes impensáveis, mas e de repente ela vai caindo acho que ela acaba se apaixonando também, né? Então acho que as coisas vão mudando, as coisas vão dando errado, só que eu acho que eu pelo menos fui percebendo muita coisa na hora que estava fazendo. Eu já tinha um entendimento, mas quando se fazia, lá na hora, eu lembro que teve momentos assim, conversando até com o Breno, que a coisa acontecia, a gente entendia mais para onde estava indo, possibilidades que poderiam acontecer. Eu sou policial! O que tu quer, caralho? Eu quero meu filho! Eu só quero o Pedro! Tá fazendo aqui, pai? Vai embora, porra, eu tô bem! Eu não vou embora sem você! Vai embora, pai! Não! Flávio, Gabriel, boa tarde, já boa noite, enfim. Eu sou o Fábio Hurtado, do Nerd Break, quero parabenizá-los pelo trabalho. Eu realmente saí tocado pela série. Ela é um verdadeiro soco no estômago em vários momentos, porque você vê os momentos, a cena, você fala, cara, eu não acredito que isso está acontecendo, ou que talvez tenha acontecido dessa forma. Eu quero perguntar para os dois, qual momento mais mexeu com vocês dentre os vários momentos chocantes que a série entregou? E para o Flávio, eu queria perguntar para você como é que foi o processo de transição, porque parte da história do seu personagem é construída no passado. Então a gente tem toda a origem dele sendo desenvolvida e a gente, ao mesmo tempo, na linha do presente, tem um personagem já formado, que já passou por vários anos
de muita coisa, desilusão até com a própria polícia, o combate às drogas e tudo mais, está tentando salvar o filho. Então, a gente tem a união do passado com o presente. Como foi construir esse personagem com um pedaço da história dele sendo desenvolvido por outro ator no passado? Eu acho que você perguntou a respeito de dificuldade, né, das cenas, enfim. Acho que desde o início, desde que a gente entrou no projeto, que o Breno contava com muita paixão a respeito da história, né, a gente escutava algumas histórias e achava elas até por vezes assim absurdas, difíceis de acreditar. E várias delas são relatos do próprio Vítor, coisas, situações que ele vivenciou com o filho dele, que ele presenciou, enfim. Então, a gente sabia que isso ia ser um dos maiores desafios nossos, né? Que era de retratar isso em tela de maneira que ficasse crível, né? Aos olhos do público. E a gente sabia que a maneira de acertar isso ia ser, como o Breno sempre fala, indo para dentro, indo para o sentimento. Mais do que a situação fora, que é surreal, que é absurda, às vezes difícil de acreditar, mas ela estando calcada em sentimentos verdadeiros e tão viscerais como são os sentimentos da relação dos dois, acaba que tudo acaba sendo possível de acontecer e, consequentemente, de acreditar. Então, eu acho que, assim, pensando nessa, como você falou, assim, a série, esse soco no estômago, né? A gente viveu muitos momentos assim de soco no estômago, como o Flávio falou mais cedo, super bem, assim, às vezes até mais do que físico, emocionalmente, sabe? Então foram várias cenas, foram muito duras, não tem como mexer, nós somos atores, nós trabalhamos com sentimentos, nós trabalhamos com a verdade, e eu acho que as cenas que mais me pegaram justamente foram as cenas de esse buraco que é a dor familiar, assim, sabe? Quando as cenas que o Pedro toma consciência de como ele não só está se destruindo, como ele está destruindo a família também. Fábio, essa tua segunda pergunta, né, com relação a essa trajetória aí, eu já tenho que cobrir uma fase bem grande do Vítor, né? São 20 e poucos anos ali que é a minha parte. E ainda tem o Felipe fazendo antes, então é uma trajetória muito longa, né? E foi um trabalho super cuidado pelo Breno, com a gente, de quem é esse Vítor que está nesses dois corpos e onde é que eles se cruzam, qual a unidade deles. Então a gente fez um trabalho anterior de pesquisa corporal, de pesquisa de gestual e de pensamento mesmo, assim, não só de mesa, né, com o texto, com os roteiros nesse estudo, como de experimentação, de vivência. Então, antes a gente teve um mês, alguma coisa assim, de ensaios gerais com elenco, e parte deles eu e o Felipe, e experimentações, eu assistindo ensaio dele, ele assistindo ensaio meu, eu assistindo cena. Acho isso fundamental para a gente chegar lá e o público identificar, né? É esse o cara, é esse. Pedro! Gente, a gente não perguntou em nenhuma sala, e nem estreou ainda, mas a gente pode esperar já a segunda temporada? Não sei. Você sabe, Flávio? Sabe. Tenho a menor ideia. Mas tem que rolar, cara. Termina de um jeito que você fala, eu preciso ver o final dessa história, pelo amor de Deus. A ansiedade para lançar essa tá tão grande que, olha, agora a gente só pensa numa primeira temporada. E a bela verdade história tem, e vontade de ter segunda temporada todo mundo tem, mas infelizmente a gente ainda não sabe, não. Assim, não, vai rolar. Tamo confiante, galera, vai rolar. Qual é mesmo o seu nome? Pedro Dom, meu nome.